Olha, calcular a raiz quadrada de 16 ou de 49 é moleza, né? Mas e quando o número não é um quadrado perfeito? É aí que a coisa complica. Hoje, a gente vai desvendar um método incrivelmente fácil para calcular essas raízes quadradas não exatas, e o melhor, sem precisar de calculadora. Quem nunca fez essa cara na frente de um problema de matemática? Aquele momento em que uma raiz quadrada parece impossível de resolver sem uma ajudinha da tecnologia. Pois é, essa dúvida é super comum, mas a boa notícia é que existe um caminho bem mais simples para encontrar a resposta. Vamos pegar um exemplo prático para começar. A raiz quadrada de 265. Não é um número óbvio, né? Então, como é que a gente pode chegar numa boa aproximação de um jeito rápido? É exatamente isso que vamos descobrir agora. A chave para resolver isso de forma simples está num conceito que todo mundo já conhece: os quadrados perfeitos. São eles que vão servir como a nossa referência, o nosso ponto de partida para encontrar a solução. Só para a gente lembrar rapidinho, um quadrado perfeito é simplesmente o resultado de um número inteiro multiplicado por ele mesmo. Por exemplo, 256 é o quadrado perfeito de 16. O grande pulo do gato do nosso método é justamente encontrar o quadrado perfeito mais próximo do número que a gente quer calcular. Agora que a gente já tem a nossa ferramenta principal, os quadrados perfeitos, vamos ver como usar isso na prática. A solução toda se resume a um método de apenas 3 passinhos. É isso mesmo, nada de fórmulas mirabolantes. Tudo o que a gente vai precisar são as 3 operações matemáticas mais básicas para chegar numa resposta muito, mas muito precisa. Então vamos lá, aplicando na nossa raiz de 265. Passo 1. A gente soma o nosso número, o 265, com o quadrado perfeito mais perto dele, que é 256. Passo 2. Pegamos a raiz desse quadrado perfeito, o 16, e multiplicamos por 2. E no passo final, o passo 3, é só dividir o resultado do primeiro passo pelo resultado do segundo. Colocando os números na prática, então. No passo 1, 265 mais 256, isso dá 521. No passo 2, 2 vezes 16, que resulta em 32. Pronto, agora só falta a última etapa, a divisão. E o resultado é aproximadamente 16,28. Olha que legal! Com 3 continhas super simples, a gente chegou numa aproximação excelente para a raiz de 265. Bem impressionante, não é mesmo? Ok, o método funcionou para esse número. Mas será que foi sorte? Para a gente ter certeza e para fixar bem o processo, vamos testar com mais alguns exemplos. Nosso próximo desafio, a raiz quadrada de 500. É um número maior, mas será que o método continua sendo uma mão na roda? Vamos ver. Primeiro, vamos achar a nossa âncora. O quadrado perfeito mais próximo de 500 é 484. E a raiz quadrada de 484 é 22. Essa é a informação-chave para a gente começar. Seguindo a nossa receitinha de bolo, o primeiro passo é a soma, 500 mais o quadrado perfeito 484, o que nos dá 984. O segundo passo é super rápido, é só dobrar a raiz do nosso quadrado perfeito. Então, 2 vezes 22, que é igual a 44. Simples assim. E para fechar, a divisão. Dividimos 984 por 44 e o resultado é aproximadamente 22,36. Mais uma vez, o método se mostrou preciso. Vamos para um último exemplo, só para garantir que o conceito ficou claro. E a raiz quadrada de 350? Pensa aí rapidinho, qual seria o quadrado perfeito mais próximo aqui? Esse slide resume todo o processo de uma vez. O número é 350, o quadrado perfeito mais próximo é 361, cuja raiz é 19. O cálculo, então, é a soma de 350 com 361, e esse resultado a gente divide pelo dobro de 19. O resultado final, aproximadamente 18,71. O processo é sempre o mesmo, não tem erro. O que a gente aprendeu aqui não é só um truque. É, na verdade, uma nova ferramenta matemática pronta para ser usada sempre que uma calculadora não estiver por perto. Então, o ponto crucial para a gente lembrar está aqui. São 3 passos. Primeiro, some o número com o quadrado perfeito mais próximo dele. Segundo, dobre a raiz desse quadrado. E então, divida o primeiro resultado pelo segundo. É essa a essência do método. E isso tudo nos leva a uma reflexão final. Se um problema que parece tão cabeludo como este pode ser simplificado em 3 passos,
que outros desafios, matemáticos ou não, poderiam ser resolvidos de forma mais simples se a gente os abordasse com a mentalidade certa. Fica a pergunta no ar.